feito ainda, mas eu queria, nesta oportunidade, deixar aqui um texto, a leitura de um texto para sua meditação. Às vezes nós que somos líderes religiosos, né? A gente enfrenta tantos problemas, tantas dificuldades e muitas vezes nós não paramos para pensar no preço do nosso chamado. E em algumas circunstâncias as pessoas também, que são os nossos liderados, não param para perceber e entender o preço desse chamado. E é exatamente esse o título do texto que eu quero falar com você nessa noite. O título é esse: O Preço do Chamado. Preste atenção. O chamado traz lágrimas, o chamado traz guerras, o chamado traz conflitos, o chamado traz desânimo, o chamado traz solidão, o chamado traz desprezo, o chamado traz cobranças, o chamado traz responsabilidades, o chamado traz estresse, o chamado faz pensar em desistir, o chamado traz dúvidas, o chamado traz pedradas. Ele traz também traições, o chamado traz perseguições, o chamado faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, o chamado nos faz orar mais, o chamado nos faz jejuar mais, o chamado nos faz ler mais a Bíblia, o chamado nos faz ser mais íntimos de Deus, o chamado nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, lá diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. É dele que vem o poder, é ele quem nos capacita, é ele que nos dá a sua misericórdia e nos favorece para sermos vitoriosos. Então, antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. O seu e o meu propósito é para ganharmos mais vidas para Cristo, que possamos sim olhar para o alto, pois é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Eu não conheço o autor deste texto, mas compartilho do mesmo entendimento. Portanto, não desista do seu chamado. Que Deus te abençoe poderosamente. Paz e graça.